Afinal de contas, os orixás são santos? Os santos católicos são orixás? Roda a vinheta e bora conversar. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar esse vídeo, começar essa resenha, você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, ative a sineta de notificações. Se você tá no canal Bate Tambor, eu convido você a curtir e seguir o nosso canal novo, que tá aqui embaixo na descrição, o canal Pai Ricardo de Ogum, que estamos atualizando também toda semana com conteúdo bem bacana para vocês, então dá essa moral e vamos chegar junto nessa nova rede, nesse novo canal, que tá muito legal o conteúdo. Se você quiser se consultar comigo através do Búzio, entre em contato com a minha equipe, na descrição tem um link. Diga que vem aqui do canal Bate Tambor ou do canal Pai Ricardo, que lá eles vão conseguir um bom desconto para vocês, para conversar diretamente comigo, para a gente entender melhor sua vida espiritual, relacionamento, vida financeira, orixá de coroa, problemas no caminho. Vem comigo que eu vou te ajudar bastante em toda essa situação. Para você que é de Guarulhos ou região, vamos abrir matrícula essa semana para o nosso desenvolvimento mediúnico. Então, lá também, entre em contato com a galera e pegue todas as informações. Vem comigo que eu vou te ajudar. Vídeo extremamente importante, já conversamos outras vezes sobre isso, mas surgiu essa dúvida do pessoal, dos inscritos, e nós vamos falar sobre isso. Afinal de contas, os orixás são santos, os santos católicos são orixás, o sincretismo, ele precisa existir ainda nos dias de hoje? Vamos lá? Bom, antes de mais nada, não, os orixás não são santos, eles não são considerados santos, são considerados divindades dentro da cultura iorubá, né? Então, orixá, quando eu falo em orixá, eu estou falando em Nigéria, né? Principalmente na Nigéria, lá da tradição iorubá, no continente africano. Então, eles não são santos, eles são divindades. Tem toda uma história de ancestralidade com eles e com o povo nigeriano, certo? Quando eu falo em santos, principalmente eu estou falando de uma cultura europeia e principalmente de uma cultura católica, uma cultura cristã. Então, temos aí os santos, que por muitas vezes foram figuras que estiveram em terra, mas na Itália, na França, na Inglaterra e assim por diante. E nós temos orixás, que são divindades da cultura nigeriana, continente africano. Então são continentes diferentes, porém histórias que se cruzou em algum momento, não de uma forma tão bacana, mas acabou cruzando e de certa forma uma supremacia acabou trazendo um poder de dominância nisso dentro da religião. Então, antes de mais nada, vamos entender que não são. Então, Ogum não é um santo, Ogum não é São Jorge não é Ogum, como Oxóssi não é São Sebastião e vice-versa, tá? Cada um tem a sua particularidade e a sua independência. Quando você olha para a cultura, para a história de São Jorge, você vai encontrar, primeiro que você vai encontrar como uma lenda, um mito, nada muito, vamos dizer assim, palpável historicamente como existente, mas você vai encontrar ali para 300 após Cristo, se eu não estiver enganado, né? Já a história de Ogum tem mais de 4.000 anos dentro da cultura, né, da cultura nigeriana. Então são figuras diferentes que viveram em situações diferentes, em época diferente e com histórias diferentes. Perfeito? Vamos entender bem isso. Mas quando acontece o processo de diáspora aqui no Brasil, ou seja, quando a escravidão começou aqui no Brasil através dos indígenas e depois com o povo africano sendo trazido à força para cá, o povo do Congo, de Angola, Nigéria, Moçambique, Guiné e assim por diante, culturas se cruzaram. E a supremacia que tinha aqui no Brasil era a cultura europeia, ou seja, a cultura católica cristã, né? Nos tumbeiros africanos sempre vinha 1, 2, 3 padres ou jesuítas já catequizando os escravizados ali, o povo africano, já fazendo essa conversão, essa lavagem cerebral, podemos dizer assim? Mas já vinha fazendo esse processo para chegar aqui já numa situação diferente,
já aceitando uma cultura, um Deus, enfim, a própria igreja. Então a cultura foi colocada maçantemente em cima, né? A supremacia deles ali de força, poder, foi colocada e imposta diretamente. Então começou a haver associações em algum momento dentro de algumas divindades. Eu sempre falo que o povo banto, principalmente, que é um povo de culto de almas, eles são muito poderosos na magia, né? Os quimbandas, os cultos de almas, o povo que cultua os inquis. Então eles têm um ofó muito poderoso. E eu sempre falo que eles conseguiram pegar a reza, né, do branco, a reza católica com as divindades e transformar isso em mirongas muito forte, onde a gente fala do catolicismo popular, que é o catolicismo de boca ali, de quem não estava na igreja seguindo a Bíblia, mas que entendia o que aquele santo tinha de propósito, entendia aquela oração e conseguia colocar o seu ofó, a sua potência, para fazer isso dar uma transformada a favor deles também. Então isso é um poder muito grande, como as benzedeiras, rezadeiras, que utilizam até hoje em algumas localidades aqui no Brasil, o poder da oração ali, da reza, para fazer essa transformação. E obviamente que tudo isso não era e não é até hoje aceito pela igreja ou pelo catolicismo, né? Ainda há muito embate, mas antigamente era a lei da cruz e da espada, e o chicote estralava literalmente. Então a cultura, ela de certa forma, ela foi imposta, ela foi colocada, sobreposta a uma cultura, seja ela nigeriana e iorubana, né? Seja ela uma cultura banto, seja a cultura dos malês, dos muçulmanos e assim por diante, né? O sincretismo, ele acaba de certa forma ganhando uma força muito maior quando tem o mito da criação ali da Umbanda em 1908, principalmente, né, porque é uma cultura católica e espírita que vem com mais força ainda sendo inserida na cultura do que estava acontecendo no Rio de Janeiro e na Bahia, como Cabula, como as macumbas, os candomblés. Então é uma reformulação para aquilo ser aceito na sociedade. Eles pegam as nomenclaturas e colocam dispostas em santos, né? Ogum é um guerreiro, põe São Jorge que é guerreiro, né? Nossa Senhora dos Navegantes ali do mar, coloca Iemanjá, e assim vai tendo uma formatação para ser aceita dentro de uma sociedade católica cristã e com o espiritismo chegando forte, e essa associação acaba indo e rolando durante os tempos. E eu sempre falo que o próprio macumbeiro, ele tem um preconceito gigantesco, porque ele abraça mais uma figura de São Jorge do que uma figura do Ogum, o negro nigeriano, né? A figura de uma Iemanjá branca do que a figura de uma Iemanjá negra dos rios e assim por diante. Então isso até hoje existe com muita força e há embates e brigas até hoje. Precisaria do sincretismo hoje? Não. Em algum momento esse sincretismo foi usado como uma máscara para passar por uma ditadura, alguma situação assim? Sim, posso falar isso por experiência própria, pois tenho 45 anos e esses 45 anos dentro da religião, minha mãe, com mais de 60 anos que teve de religião, contou muita história onde o terreiro era invadido realmente para entender o que estava acontecendo, e tinha que ter uma Bíblia, ou tinha que ter no mínimo um evangelho de kardecista ali, e as imagens ali bem bonitinhas, tudo branquinho, clarinho, senão era uma quebra-quebra geral, porque sabia que ali estava rolando uma macumba. Então uma vista grossa acontecia quando aquela casa, aquele espaço estava com imagens católicas ali, estava com uma Bíblia, etc. Hoje acontece isso? Não. Então isso passou por um período de resistência que hoje não tem mais essa obrigatoriedade. E às vezes as pessoas falam, mas é uma tradição, a gente mantém a tradição. É uma tradição ruim, é uma tradição de se esconder, uma tradição de não poder mostrar quem você é ou o que você cultuava. Então se manter nessa tradição, de certa forma, é concordar um pouquinho com esse processo tanto escravagista que aconteceu, quanto esse processo preconceituoso com a figura. Eu vejo muitos falando, orixá não tem cor, orixá é uma força da natureza. Não, orixá tem cor sim, e a representação é nigeriana, sem dúvidas alguma. Sempre faço um parâmetro, né? Quando o Thor aparece loirinho, de olho claro, ninguém fala, mas será que o Thor era assim? Não, tá tudo bem. O Jesus lourinho, né, de cabelos
lisos que aparecem por aí, tá ótima a figura, mas quando mexe com isso e fala assim, não, mas Jesus não é possível ele ser assim, aí fere uma cultura. É a mesma coisa, a cultura negra ela sempre tem que ser colorida ou de várias cores, mas a cultura branca, nórdica, por exemplo, ela não pode ser alterada e nem pode ser mexida dentro disso. Então é entender que você hoje abandonar esse traço do sincretismo e colocar essa representação negra é você aceitar realmente da onde vem a macumba que você toca, o culto de almas, o culto de espíritos que vem do povo bantu, que vem do continente africano, os orixás de continente africano, do povo nigeriano e assim por diante. Hoje não tem nada que te impede de fazer isso, ou será que o seu preconceito possa te impedir? Já ouvi até histórias que ter o Santos Católico ali fica melhor e fica mais visível e fica mais interessante para assistência. Aí eu falo novamente, será que é realmente uma cultura ou zelar pelo que já vem há muito tempo, ou será que é uma figura mascarada também de preconceito que nós temos ali dentro? Porque mostrar para a assistência, para o novo, o que é a cultura realmente é melhor do que continuar mascarando igual aconteceu em tempos antigos ou no tempo de uma ditadura. E é isso aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo sério, né, meu? Não dei uma risadinha, não teve uma piada, um vídeo sério do começo ao fim, mas o assunto pede essa seriedade. Eu também tô um pouquinho sem voz por causa desse frio e aí já tá com as minhas ites todas, mas tá bom. Não esquece de curtir, compartilhar e é importantíssimo, comenta, gente. Comenta aqui o que vocês estão achando, dê as suas opiniões e, por que não, coloca aqui possibilidades de novos vídeos. Sua dúvida pode virar um vídeo e eu trago aqui no canal para que a gente possa conversar de uma forma mais alongada. Beijo para vocês e até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também, que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.